Lucas, capítulo 10, versículo 2. E Jesus dizia-lhes: Grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Bom, este versículo dos evangelhos vem como uma rogativa, um pedido aos espectadores, aos amigos que nos assistem, aos espíritos, aos encarnados também, pois que, segundo o que diz a espiritualidade, segundo as últimas reuniões mencionadas, das quais foram dadas informações pelo Divino Mestre Jesus, 2026 e os próximos anos tendem a ser muito complicados para o nosso planeta. Nós estamos em fase de transição planetária, né? Então a tendência é que o expurgo das energias deletérias que foram criadas até agora no planeta venham aumentando cada vez mais, e com isso apareçam doenças, guerras, e evidentemente que nós que somos da luz não queremos que nada disso aconteça, não queremos ver o nosso plano, nossa Terra em caos, em desordem, em trevas. Então, por isso, eu venho rogar a todos aqueles que assistem, que têm a oportunidade de conduzir mais pessoas à luz e conduzir a si mesmo à luz. Venho pedir o esforço total de vocês neste ano, para que possamos fazer o máximo de bem possível, para que possamos nos elevar, para que possamos, como pediu nosso mestre Elci ontem, ter o máximo de desapego, porque nós sabemos, como nosso irmão Denner nos ensinou na palestra sobre ilusão, que o apego, ele rebaixa nossas vibrações, ele causa muito sofrimento, e isso impede a gente de crescer e de evoluir. O apego é o que tem mantido a humanidade atrasada espiritualmente já há muitas décadas, há muitos milênios, aliás. Então, eu venho rogar a todos vocês que estejam juntos conosco nessa luta, e já aproveitando o ensejo também, informar que nessas próximas semanas nós estaremos começando a constituir um trabalho um pouco maior através de uma instituição. Então nós precisamos também da força de vocês, da caridade, para que os trabalhos que beneficiam as pessoas que não têm condições continuem. A gente precisa muito disso. Em breve nós estaremos fazendo um vídeo informativo referente a isso. Mas a gente precisa muito da força de todos vocês. Inclusive das pessoas do grupo, que fazem parte do grupo do Alci conosco. Então, deixar essa informação aí. E acredito que isso também seja já uma introdução a essa palestra, porque o que nós precisamos também desses obreiros que Jesus dizia, pedir, né, a Deus, a toda a espiritualidade, é que esses obreiros elevem sua consciência, porque só assim nós poderemos estar conectados com os planos superiores e colocar em prática aquilo que nos é solicitado, né? Então, por isso, um dos motivos também que eu quis trazer o tema da palestra, que são níveis de consciência, é justamente dar um caminho, tentar desenhar um caminho e mostrar para as pessoas o que são os níveis de consciência e como elevar os níveis de consciência. Por que eu quis trazer esse tema? Na verdade, desde o ano passado já que eu estava pensando em trazer esse assunto, porque em determinado momento do ano passado, é claro que todos nós temos os altos e baixos. Esses altos e baixos na nossa vida, eles nos ensinam a como redirecionar a nossa energia. Então, nos momentos que nós estamos em baixo, nós lutamos para que a gente possa se elevar novamente. E aí, nesses momentos, a gente percebe certos protocolos, certo mecanismo que a gente pode seguir e se corrigir de forma a voltar para o caminho da espiritualidade. E isso vai acontecer o tempo todo, porque nós somos cheios de imperfeições, cheios de problemas. A gente tem muitos hábitos enraizados do passado, das encarnações passadas, que a gente construiu através de milênios, coisas erradas, vícios, ou não sei como diria,
desvirtudes, digamos assim, que a gente enraizou, e essas coisas elas se manifestam até hoje nos nossos hábitos. Elas florescem do nosso inconsciente e nos controlam sem a gente perceber muitas vezes. Então, hora ou outra, esses complexos, essas ações, digamos assim, mais inferiores, elas aparecem na superfície, e a gente começa a agir através dela e a gente se rebaixa, né? Só que esse florescimento do inconsciente que traz à tona ações negativas, ele é muito necessário, porque a gente precisa observar, a gente precisa olhar para essas ações como coisas que nós já fizemos no passado e passar a corrigi-las, né? Então, eu observando que em determinado momento eu estava nesse estado de baixa, eu olhei para minha própria consciência e percebi o quanto aquilo estava impactando. Quando eu deixei esses impulsos negativos inferiores me dominarem, eu observei como estava a minha consciência naquele momento, na busca por resolver aquele problema, e falei, olha como o nível de consciência da pessoa, onde está a consciência dela, a energia dela, impacta na questão das ações, dos pensamentos, dos sentimentos, e da reflexão, principalmente, porque foi um momento que eu não conseguia malimar refletir. Foi um momento muito difícil, assim, mas que, no final das contas, serviu de algum aprendizado, né? Então, de alguma forma, me fez querer fazer essa palestra aqui para mostrar para as pessoas o quão de cuidado a gente tem que tomar, né? Para não deixar se envolver por essas vibrações negativas. Então, essa foi a explicação do porquê eu quis trazer isso, né? E iniciando, né, é preciso explicar que o nível de consciência, ele modela o nosso padrão comportamental. O que isso significa? Que a depender de onde está a sua consciência, isso vai moldar a forma como você age em tudo, né? Existem duas maneiras de se padronizar ou de se explicar o nível de consciência. Em alguns casos a gente pode explicar pelo nível de amor, e em alguns casos a gente pode explicar pelo nível do que a pessoa se concentra na vida dela, né? Se nós formos falar de forma mais psicológica, né? O nível de amor, evidentemente, quanto mais amor você tem, mais você eleva seu nível de consciência, ou vice-versa. Quanto menos amor você tem, mais você rebaixa o seu nível de consciência. Só que não é como se você pudesse aumentar e diminuir o seu amor. Ao longo das nossas existências, nós vamos desenvolvendo cada vez mais o nível de amor, e com isso a gente consegue aumentar o nível de consciência, a vibração, e por isso nós estamos sujeitos a receber mais as informações, as orientações do alto. E psicologicamente falando, e materialmente, né, claro, a depender do que você se concentra na matéria, onde estão as suas atenções, muda também o seu nível de consciência. Mas essa ela é um pouco mais rasa, porque aí entra a questão da oscilação. Então, a solução geral é desenvolver o amor. Mas, falando um pouco melhor, o nível de consciência ele vai modelar o seu padrão comportamental, porque desde quando nós acordamos até quando nós vamos dormir, nós somos condicionados a fazer aquilo que a nossa consciência capta. Então, quando nós estamos num nível de consciência superior, ligado ao amor, nós acordamos já pensando em fazer o bem, acordamos nos sentindo bem, e aquilo vai modelando o nosso dia, a nossa forma de pensar, de sentir, até mesmo as nossas conexões neurais. Então, como ao longo das nossas vidas, nós vamos modelando até mesmo o nosso cérebro através da forma como a gente pensa e sente, quando a gente pensa da forma correta, conectado com as vibrações superiores, o nosso cérebro ele cria conexões neurais que favorecem o bem-estar, que favorecem a felicidade, que favorecem o bem-fazer também. Só que o contrário também acontece. Quanto mais a pessoa ela se enrijece, deixando de sentir o amor e as vibrações superiores, ela também enrijece as conexões neurais dela, dificultando cada vez mais, ao longo do tempo, dela conseguir fazer isso. Então você percebe que em algumas pessoas mais velhas, é muito difícil ela se remodular, ela fazer aquela reforma íntima que os kardecistas tanto pedem,
porque ao longo da vida delas, elas mantiveram uma crença ou um nível de consciência muito inferior, e isso acabou até por endurecer, digamos assim, o DNA dela. Então, quanto mais cedo a gente começa a fazer essa reforma, e essa elevação consciencial é muito melhor. É importante dizer, nesse sentido, né, a influência biológica na questão da elevação de consciência. Nesse ponto, o mestre Ramatiz ele foi muito criticado, porque quando surgiram os livros e as informações falando sobre isso, porque ele fica parecendo que foi uma coisa racista, né? E evidentemente, se a gente falar isso para pessoas que não têm o devido conhecimento, vai ficar parecendo isso mesmo. Só que o que ele explica para nós é que o DNA e a regionalidade do espírito encarnante vai afetar muito o nível de consciência dela. E o nível de consciência dela antes de encarnar também afeta onde ela vai encarnar e o DNA que ela vai ter que ter. Porque precisa existir uma compatibilidade entre o espírito e o DNA. Um dos motivos pelos quais nós vemos hoje com frequência encarnarem crianças com autismo está aumentando cada vez mais, é porque há necessidade de espíritos com maior desenvolvimento espiritual e amoroso encarnar, só que nosso DNA humano hoje ainda não tem possibilitado que essas crianças encarnem com o mais alto grau de compatibilidade, porque a humanidade tem se atrasado demais. Um reflexo perfeito disso é o fato de que as pessoas ainda continuam a comer carne, mesmo sabendo que não devem. Então isso já dificulta, por exemplo, o desenvolvimento correto do cérebro da criança, o que causa alguns desses transtornos, alguma dessas doenças, que nada mais são do que reflexos da incompatibilidade espiritual entre o espírito encarnante e o DNA. Então, nós vemos, por exemplo, e aí nesse caso a gente até consegue ligar essa parte do DNA tanto com o espiritual quanto com o material. Porque quando nós observamos, por exemplo, algumas regiões da África, né, mais atrasadas, não tão desenvolvidas tecnologicamente, economicamente, a gente percebe que lá, além deles terem a dificuldade material, que é a busca incessante pela alimentação, pela saciação das necessidades físicas, eles também quase não têm nível espiritual desenvolvido. Eles estão ligados às matrizes religiosas primitivas, né, as quais comparam Deus, por exemplo, com objetos ou com animais ou coisas do tipo. É uma visão bem primitiva mesmo de Deus, e eu fiz uma palestra referente a isso também, sobre a Umbanda e as religiões de matriz africana. Para quem quiser saber um pouco mais, eu aconselho também que assistam. Mas lá, nesse caso, eles estão presos ainda à necessidade de saciar os desejos materiais, porque eles mal e mal têm condições de se alimentar, vivem em condições extremas, com muitas doenças também, não tem saúde, não tem educação, só que você vê também que o nível espiritual deles não é alto. Então, moralmente falando, eles não têm um alto grau de desenvolvimento. E o que isso reflete? Reflete, evidentemente, na condição do espírito antes de encarnar, né? Só que o DNA deles é compatível para isso. Então, você percebe até mesmo na constituição física, você vê que eles são fortíssimos, muitas vezes são altos, desenvolvem uma forte musculatura, porque eles ainda vivem, digamos assim, a depender dos seus corpos, né? Então eles precisam de corpos mais fortes, eles precisam muitas vezes caçar ainda. Então eles estão num meio que é mais hostil também, próximo a selvas, próximo a animais que são mais perigosos, então eles têm de fato um corpo mais forte. E como diz o próprio mestre Ramatiz, ao nível que o espírito se desenvolve, a constituição física dela também se desenvolve. Então, para um espírito que é mais desenvolvido, o corpo dele é mais delicado. A exemplo de como ele dizia Jesus. Jesus tinha um corpo extremamente sensível. Então ele não podia nem comer carne, como diz no Sublime Peregrino, que ele já tinha alergia. Ele começava a passar mal, porque a constituição física dele era muito sensível, era muito elevada. Porém, um ser que é menos desenvolvido, mais ligado à animalidade, ele vai ter um corpo mais forte. Só que o corpo mais forte, o DNA mais forte, ele suprime o espírito. Então, se você olhar
ao longo dos tempos, todos esses mestres, esses grandes seres que vieram à Terra nos ensinar, eles tinham constituições físicas mais fracas. Você via que eles eram mais magros, muitas vezes empalecidos, muitas vezes pareciam menos enérgicos. Mas por quê? Porque o espírito dele se sobressaía e o DNA não tanto, né? Ele não deixava a animalidade dominá-lo. Então é muito interessante isso, porque em alguns casos o DNA ele vai prender o ser, a depender de onde ele está, ele vai prender o ser dele poder evoluir. É claro que tem casos de espíritos superiores que descem à Terra para ajudar essas etnias, né, esses povos que estão numa condição inferior, e nesse caso, pelo espírito ser muito alto, ele consegue de alguma forma dominar aquele DNA, ele consegue se sobrepor, mas porque já é um ser diamantado, que não se rende mais à biologia, que não se rende mais aos comandos instintivos. Mas é muito raro isso acontecer, né? São casos à parte mesmo. A maioria dos casos acontece porque o espírito ele precisa ainda aprender, então ele precisa encarnar. Se ele viesse, se um espírito que é primitivo ainda encarnasse no meio da cidade, primeiro que ele não se adaptaria à forma de vida aqui, ele ia sentir aquela síndrome do estrangeiro, né, e não ia conseguir se adaptar ao meio urbano, né, às vezes acaba até enlouquecendo, em alguns casos mata pessoas, né, é bem complicado esse tipo de situação. Então, cada um é colocado no local onde se propicia o crescimento dele, né? Para os espíritos um pouco mais envolvidos, eles conseguem já nascer na cidade e aí desenvolve-se mais o intelecto e assim por diante, né? Então, é uma coisa que as pessoas às vezes acabam não aceitando tão bem, porque parece de fato uma questão de discriminação, mas não tem nada disso, é só um mecanismo espiritual para favorecer o crescimento de uma pessoa. Não adiantaria também, por exemplo, colocar uma pessoa que já é intelectualmente desenvolvida e colocar ela numa região inferior de espiritualidade, digamos assim, porque isso não ia propiciar o crescimento para ela, né? Não ia ter acesso ao conhecimento, não ia ter acesso à espiritualidade necessária para que ela crescesse. A mesma coisa que você colocar um baita de um jogador de futebol para jogar com uma pessoa que nunca jogou futebol na vida. O jogador bom lá, exemplo, vai o Messi, não vai ter graça para ele jogar com uma pessoa que nunca jogou futebol. Ele vai dominar totalmente o jogo ali. E para a pessoa que nunca jogou também, ela não vai aprender nada, porque ela vai estar jogando com um cara tão bom que ela não vai nem conseguir tocar na bola. Então não vai ter graça nenhuma para ela. Então, é mais ou menos essa mesma metáfora que a gente utiliza para a questão espiritual, né? E aí, eu gostaria de perguntar para as pessoas que estão nos assistindo, onde está o seu nível de consciência? A gente precisa refletir sobre isso. Então, você deve se perguntar, qual é o seu nível de amorosidade? Quanto de amor você sente pelas pessoas que estão ao seu redor? Não só pelas pessoas conhecidas, pelo pai, pela mãe, porque esses nós temos obrigação de amar. Como eu falei na palestra sobre o amor, sugiro também para aqueles que queiram entender um pouco melhor sobre isso, que assistam. Então, essas pessoas que estão próximas de nós, é quase que obrigação amar, porque elas nos serviram a vida inteira. Então, a gente tem um sentimento de gratidão, e esse sentimento de gratidão, muitas vezes, ele vem envolto nesse sentimento de amor, né? Mas avalie quanto você ama aos seres humanos, aos animais, às pessoas, aos seres que estão ao seu redor. Avalie também, para entender onde está o seu nível de consciência, o que você pensa diariamente com frequência, o que você sente também com frequência, e como que você age em ressonância, em coerência com o pensamento e com o sentimento. E, além disso, o nível de consciência também reflete muito nos valores. Quais valores você tem determinado, quais valores superiores de consciência você tem determinado para a sua vida, que você tem utilizado para pautar as suas ações? Muitas pessoas dizem ter um alto nível de consciência, mas não se perguntam o quanto ela coloca em prática o que Jesus ensinou, por exemplo, porque o nível de consciência reflete diretamente se ela colocará os valores cristãos em prática ou não, né? Então ele vai refletir em tudo isso. Agora eu queria fazer um rápido desenho aqui.
Bom, quando eu estava formulando essa palestra, eu pensei numa ideia de tentar mostrar para as pessoas como que são os níveis de consciência, e nisso me veio a ideia de mostrar a pirâmide de Maslow, né? A gente já mostrou aqui anteriormente, eu acho que vai ser necessário... Nossa, ficou bem reto isso aqui, né? Acho que é bom mostrar, mas o que acontece? Quando eu conversei... Aqui Então, quando eu conversei com o Alci para falar sobre a pirâmide de Maslow, se fazia sentido colocar isso daqui para demonstrar o nível de consciência, ele falou que não fazia tanto sentido, porque muitas vezes uma pessoa pode passar fome, mas ela ainda tem um nível de consciência elevado. Então ele falou que não era tão didático mostrar, não era tão didático para explicar. Mas eu acho necessário, porque psicologicamente falando, dá uma visão para as pessoas. Claro que isso aqui ainda é muito superficial, a gente teria que se aprofundar na questão do amor, da espiritualidade, para entender o nível de consciência. Isso aqui não vai ser uma medida tão precisa, mas eu acho bom mostrar para as pessoas, porque onde elas estão colocando a atenção delas, digamos assim, né? Então esse primeiro degrau aqui, que Maslow, que era um psicólogo, ele conseguiu determinar os níveis em que a consciência da pessoa ela vai se desenvolvendo, né? Então esse primeiro degrau aqui seria a sobrevivência. Então esse primeiro degrau é onde o ser humano ele ainda está preocupado em satisfazer as necessidades de sobrevivência em si, né, que seria a alimentação, a proteção. Então aí envolve um pouco do ser, dele ter uma casa, dele ter a segurança dele poder se alimentar, dele saciar a sede e assim por diante, de ter saúde, para que possa sobreviver em si, né, manter a constituição física dele saudável e íntegra, né. Aqui nós percebemos que muitas pessoas hoje em dia, mesmo nos centros urbanos, digamos assim, estão muito preocupadas com isso, vivem muito preocupadas com isso. Evidentemente que, querendo ou não, nós todos, em algum nível, estamos preocupados com a sobrevivência, porque a gente precisa viver para podermos experienciar a experiência terrena e nos desenvolvermos. Nada adianta nós perdemos essa constituição física cedo e não conseguirmos aprender o que nós teremos para aprender ao longo de toda uma encarnação de 60, 70, 80 anos, né? Então a gente precisa, em algum nível, se preocupar com a sobrevivência. Só que isso aqui não deve ser o que vai comandar a nossa vida. Porém, a gente vê pessoas que estão nos centros urbanos se preocupam demais com isso. Estão todos os dias preocupadas em comer muito. Então aí nascem, digamos assim, os vícios, né? Porque aqui também, digamos assim, tem um pouco da questão do conforto, né? A questão da sobrevivência às vezes vem com esse junto com o fator conforto, né? Então aí a gente vê pessoas que se deixam dominar pelas vontades alimentares, vê pessoas que se deixam dominar pelas vontades do conforto em si, dos prazeres materiais, né? Aqui no segundo degrau nós temos a parte social, digamos assim, e a parte sexual também. Nesse segundo degrau, são as pessoas que, digamos assim, já superaram os níveis da sobrevivência alimentar, de manter a constituição física íntegra, e agora estão preocupadas em, digamos assim, reproduzir e ter contato social, em constituir um grupo social, digamos assim. Então, o primeiro grupo social que a gente tende a querer constituir é uma família. Então, por isso vem a ideia do sexo, né? Então, nesse nível é o nível que as pessoas estão muito presas à sexualidade, né, procurando uma parceira ou um parceiro,
E nós vemos hoje em dia que boa parte do planeta, né, principalmente no Brasil, atualmente, que tem sido dominado pelas trevas e a sexualidade tem sido cada vez mais desequilibrada, tem sido cada vez mais exaltada, através das músicas, através dos filmes, das novelas, da televisão, das propagandas. A sexualidade tem ficado cada vez mais em alta, então a gente percebe quantas pessoas têm se prendido nesse nível de consciência. E o que faz? O que uma pessoa consegue fazer quando ela fica se prendendo à mera satisfação da sexualidade? E quando eu digo isso, eu não estou dizendo para as pessoas que elas devem reprimir, mas, novamente, isso aqui não tem que ser o que vai dirigir a vida da pessoa. Ela não deve pautar a vida dela em cima da sexualidade. Tem pessoas que pensam em realizar 1001 coisas na vida dela só porque ela quer satisfazer a sexualidade. A gente percebe que um método que alguns costumam se utilizar para alcançar a sexualidade é conseguir riquezas, porque sabe-se que a tendência a se vender, a prostituição aumentou muito nesses últimos tempos, né? Não a prostituição no sentido de virar uma garota de programa em si, ou de virar um garoto de programa, mas a pessoa, ela se vende pelo que o outro tem, né? E com essa tendência das pessoas, começou-se essa ideia de eu vou ter mais, eu vou buscar tal coisa, eu vou buscar tal status, tal condição financeira, porque assim eu vou ter acesso ao sexo. Então as pessoas começam a pautar a vida delas em cima dessa busca sexual. Então aí a gente já consegue entender um pouco do nível de consciência que uma pessoa dessa tem. O terceiro degrau da pirâmide aqui seria o poder. E o poder é a busca pelo dinheiro. É a busca por... Aliás, o dinheiro é uma das formas de se obter poder. Mas o poder, ele é a capacidade de exercer influência sobre os outros sem que eles queiram, de fato, sofrer essa influência. Tem um livro que chama O Monge e o Executivo, que fala sobre a diferença de ter poder e de ter autoridade. Quando você tem poder, você pede e a pessoa obedece independente dela querer ou não. Quando você tem autoridade, a pessoa te respeita pelo que você transmite para ela, pelo respeito que ela tem a ti e não a função que você exerce, mas a imagem que você representa para ela. Então, Jesus, mesmo que ele não fosse nada naquela época em que ele esteve encarnado, ele era só um mestre, um ser que veio com um propósito, mas para aqueles que estavam perto dele era só um homem que falava coisas bonitas e ensinava o amor, mas ele não tinha um status social, ele não tinha uma posição sacerdotal, ninguém tinha determinado nenhuma posição material para ele, mas eles se respeitavam e milhares de pessoas o seguiam e queriam ouvir as suas palavras. Por quê? Porque Jesus tinha autoridade, ele conquistava as pessoas através do coração. Então isso é diferente do poder. Jesus, apesar de ter poder, se ele quisesse colocar o poder dele em prática e subjugar os terrícolas, ele poderia ter feito isso, mas ele não quis fazer isso. Então ele foi através da autoridade. E até hoje nós o respeitamos por causa da autoridade que ele criou. Porque ele conseguiu trazer uma solução para o problema da Terra e do universo, através da vivência dele como um ser humano, e através do sacrifício que ele teve de descer do nível espiritual que ele estava para encarnar e ainda por cima ser crucificado, né? Então, isso tudo trouxe autoridade para ele. Mas as pessoas hoje buscam poder, porque elas querem exercer influência sobre os outros. Então, uma dessas maneiras de se exercer poder é através do dinheiro. Quando você tem dinheiro, como as pessoas, novamente, entrando na questão de se vender. Quando você tem poder, quando você tem dinheiro, você consegue comprar pessoas, e elas se vendem, e nisso elas se permitem seguir ordens dos outros, porque o outro tem muito dinheiro, então eu vou ceder a ele. Mas lembrando, né, essa não é a única forma. Em alguns casos,
A pessoa quer se tornar um presidente, quer ter uma boa posição social na empresa, porque assim eu vou poder subjugar os funcionários e assim por diante, né? O quarto degrau seria o autoconhecimento. É onde a pessoa já superou esses três, o desejo de poder, o desejo de dominar o outro também, e agora ela quer começar a dominar a si mesma, porque ela entendeu já que de nada adianta você conseguir influenciar os outros através do seu poder, mas percebe-se o descontrole em si. Então, nesse momento, a pessoa ela quer começar a entender como funciona o seu próprio interior, e aqui eu diria que é o pontapé inicial para a pessoa começar a se espiritualizar, né? Porque aí ela começa a topar com a sua própria necessidade interior de se reencontrar com o seu eu, e ela começa a querer saciar a resolver os seus próprios problemas, o que nós estávamos falando no começo da palestra, sobre olhar para os problemas que foram criados no passado e começar a solucioná-los, começar a colocar a força, a energia necessária e elevar o nível de consciência. Então, o autoconhecimento ele é já um ponto muito importante, onde a gente vê aí grandes filósofos também que diziam: conhece-te a ti mesmo, como Sócrates. A gente entende a importância de olhar para dentro de si, né? E o quinto degrau seria a espiritualidade, né? É onde o ser ele começa a buscar o Deus interior, digamos assim. Às vezes essa busca ela começa por um Deus de fora, mas logo quando a pessoa se aprofunda um pouco mais, ela começa a perceber. Não demora muito, não deveria demorar muito, aliás, né? Para ela perceber que na verdade o Deus está dentro dela, e aí começa uma jornada para dentro de si mesma, né? Então na minha concepção, essa aqui é uma forma legal de se compreender, mas evidentemente isso aqui é muito variável. Então pode dizer que uma pessoa passe necessidades de sobrevivência e às vezes busque isso, mas não significa necessariamente que ela não tenha um nível de amor e um nível de consciência muito alto, né? Às vezes o próprio Alci diz para nós que uma das pessoas que ele conheceu mais elevadas em toda a vida dele era um pipoqueiro, um cara extremamente simples, trabalhava todos os dias, estava ali em busca de poder suprir as necessidades físicas dele, suprir a necessidade física dos filhos, e ele vendia pipoca na rua. Então ele é extremamente simples, não tinha poder, não tinha posição sexual, posição social alta, mas era um ser extremamente iluminado, que desceu para ajudar a família dele, né, o convívio social dele ali, que era esposa e filhos, né? E então é interessante para vocês refletirem referente a isso, onde vocês estão colocando a energia de vocês atualmente, né? Em qual desses degraus vai revelar bastante. E aí, para explicar um pouco dessa subida de consciência, eu queria fazer um desenho aqui que eu e os meninos desenvolvemos numa das últimas palestras, e nós acabamos não trazendo para uma palestra. Foi uma conversa pós-palestra, né? A gente acabou não trazendo, e eu acho interessante trazer essa justamente pelo nível de consciência, né? E esse daqui já está mais relacionado com o espiritual mesmo e com os chakras, né? Aqui, outra cor.
Então, nesse exemplo que a gente imaginou aqui, que é a forma mais ou menos como funciona a subida de energia e, consequentemente, a subida da consciência e a queda da energia. Eu acho que no exemplo que a gente tinha feito, tinha sido, a gente fez com os 4 chakras ou com os inferiores ou com 7? Acho que foram com 7 mesmo, né? Então a gente estava pensando em como funciona a nossa reação aos impulsos da biologia e os impulsos espirituais também. Que a gente pensou que muitas vezes, em alguns casos, né, aqui embaixo seria o corpo físico, né, ainda. Mas em alguns casos o que acontece? Os impulsos instintivos, essa busca, né, por esses degraus que eu coloquei no referente a Maslow, eles podem nascer a depender desses chakras. A exemplo do sexual, ele nasce nos chakras inferiores porque é uma conexão mais terrena, né? Então a necessidade de fazer a perpetuação da espécie faz com que essa conexão nossa com a Terra surjam os impulsos sexuais. Então eles nascem aqui. Essa energia ela começa a fluir dos chakras inferiores. Só que, quando nós cedemos a essa energia que está surgindo aqui, ela fica estagnada muitas vezes aqui. Então, para aquela pessoa que cede demais, aquela pessoa que cede demais às energias instintivas sexuais, a energia dela permanece sempre aqui, né? Ou seja, consequentemente, a consciência dela permanece sempre aqui. Só que ao nível que ela consegue dominar esses próprios instintos, a energia dela vai subindo. Então, ela vai conseguindo se conectar com os chakras e vai equilibrando eles cada vez mais. E esses chakras, eles vão, quando eles são equilibrados, eles têm mais potência. Ou seja, essa pessoa ela desenvolve capacidades superiores, intelectivas, espirituais. Então, ela superando essas conexões terrenas, por exemplo, né, que seria a sexualidade, a alimentação, né, a sobrevivência, ela consegue fazer com que essa energia suba, aí ela passa aqui pelo chakra que é do chakra kundalínico, depois passa pelo chakra sexual, passa pelo plexo solar, aqui já vai estar mais em relação com as pessoas ao seu redor e a autorrealização, passa aqui pelo chakra cardíaco, que é o desenvolvimento do afeto, e vai subindo. Então, quanto mais essa pessoa ela consegue desenvolver essas energias e não prender ela em nenhum desses níveis, a energia vai subindo, passa aqui pelo laríngeo, que já seria mais ligado à expressão do ser, né? Muitas vezes a música, ao transmitir conhecimento, ao ensinar as relações também com as pessoas, só que num nível mais elevado já, passa aqui pelo chakra do terceiro olho, e chega finalmente no coronário, que seria já a conexão com o nosso nível superior. Então essa pessoa que ela não se apega e ao mesmo tempo ela mantém o equilíbrio, ela consegue fazer com que essa energia saia do chakra kundalini que vai subindo até o momento que essa energia ela cria uma conexão com a tríade imortal dela, que seria o espírito imortal, que está ligado à mente superior, o emocional superior e ao Atman, que seria a parte de Deus que reside em cada um de nós. Então, através disso também a gente consegue entender onde está o nível de consciência da pessoa, porque quando ela permite a energia dela subir, ela se conecta ao espírito, e evidentemente, conectada ao espírito, ela vai sentir um nível de amor muito grande, porque é a molécula de Deus que reside dentro dela, que é infinito amor. Então, quando nós nos espiritualizamos, nós temos essa capacidade melhor de direcionar a energia e isso vai elevar o nosso padrão de pensar, sentir e agir, e a gente vai entrar em ressonância com os valores superiores. As consequências de se manter um nível de consciência inferior é que a pessoa, ela fala, mas qual que é o problema de eu me dedicar à vida dos prazeres sexuais? Qual é o problema de eu me dedicar à glutonice, né, de ficar só me dedicando à alimentação, de alimentar de forma desregrada? Qual é o problema de eu ficar buscando ter um corpo bonito para agradar os outros? Qual é o problema de eu ficar só buscando dinheiro? É que, evidentemente, como essa não é a busca do espírito de fato, a pessoa ela começa a sentir uma carência interior, né?
Então, como consequência, surgem os vícios, surge a tristeza, surge o ódio, muitas vezes, pelas repressões que ela acaba criando dentro de si, surge a depressão, surge a raiva, surge a ilusão, o apego e também, né, a entrega dos prazeres materiais, aos prazeres materiais não só como causa, mas também como consequência, porque cada vez mais que ela se afunda nessas crenças, nessa ilusão de que a matéria vai trazer a satisfação para ela, ela cada vez mais quer se entregar, porque ela não tem o autoconhecimento para entender que é a espiritualidade que vai trazer a resposta para ela. Então ela não chegou ainda naquele quarto nível, então ela pensa assim, eu vou continuar me entregando a esses 3 níveis aqui, porque eu acho que falta mais disso, né? Até ela perceber em algum momento, se ela conseguir, se ela tiver a sorte de despertar antes de morrer, que nada daquilo ali importa de fato, que ela tem que começar a buscar dentro de si. E aí ela começa a fazer essa energia subir e se conectar mais com o seu espírito. E aí sim, vem as consequências de se conectar com um nível superior de consciência, que é o amor, que é a felicidade, que é a realização interior, a realização própria, a paz, a gratidão, o perdão, a reconciliação, como ensinava o nosso mestre Masaharu Taniguchi, e os estudos também, a vontade de estudar e de compreender melhor a verdade, a realidade em que nós estamos, e também, como ensina o nosso mestre Alci, a reflexão profunda. Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes. É inevitável de quando você está conectado com um nível de consciência superior, você não refletir. Porque quando eu percebi que eu estava num nível de consciência inferior, naquele momento de baixa, uma das minhas maiores dificuldades era justamente refletir. Eu não conseguia, não tinha essa capacidade, era extremamente difícil. E quando eu estou conectado a um nível de consciência superior, as reflexões elas fluem com muita frequência e cada vez são ideias melhores que se complementam e que trazem respostas para a maioria das coisas que eu costumo me perguntar, né? Então, é inevitável. O nível de consciência superior está ligado a uma reflexão profunda, porque está ligado também ao desfazimento das crenças anteriores que nos prendem, que nos enraizam, que não nos deixam crescer, e com esse desfazimento das crenças inferiores você consegue crescer, né? É como uma árvore que deixa de querer ser apenas raiz e se permite criar tronco, permite-se criar caule e vai crescendo até atingir os céus. Quais motivos? Vocês podem perguntar assim, mas, pô, Valdir, se elevar a consciência é algo tão bom, cria uma coisa tão boa para a vida da pessoa, por que ela... Muitas delas insistem em continuar no nível inferior? Porque não parece ter motivos, né? Gera tantas coisas ruins, né? Que eu falei aqui, os vícios, a tristeza, o apego, as mais diversas coisas. Por que as pessoas querem se manter nisso? Porque as pessoas ainda insistem, nos dias de hoje, em não confrontar a sua própria consciência, porque elas querem continuar no conforto. Ou seja, a pessoa que se dedica por exemplo, a glutonice, que é ficar o tempo todo comendo besteira, a vida dela é comer, ela não quer sair desse padrão. Para ela é muito difícil, ela já se habituou, ela habituou o DNA dela, ela habituou o corpo dela a isso. Ela fez um esforço para criar esse vício. E agora ela precisa fazer um esforço para sair. E esse esforço para sair disso ela não quer. Porque o esforço para entrar, na verdade, não foi um esforço tão grande. O nosso corpo, ele quer se alimentar, ele quer se ligar ao nível de sobrevivência. Então, digamos assim, no começo é muito fácil. Só que para sair depois é muito difícil. Então, por isso que o Alci reforça tanto. Não criem vícios, não criem apegos. Porque depois, para você se libertar disso, é muito difícil. Na Terra já é difícil. Na espiritualidade, então, é muito mais difícil. Cria muito mais sofrimento para o ser. Né? Tem seres aí que ficam 50 anos nos níveis inferiores sem conseguir subir para colônias, muitas vezes, às vezes não conseguem nem subir para os planos superiores, porque se prendem a certos vícios, coisas pequenas, né? Então, já começa por aí. O importante é a pessoa não se permitir desenvolver esses apegos e esses vícios. Na alimentação, por exemplo. Alimentação, vamos dizer que é o menos pior, né? Tem tantos outros
piores aí, mas para dar um exemplo que as pequenas coisas podem prender as pessoas aos níveis baixos. Então, a primeira coisa dos motivos pelos quais as pessoas escolhem não se elevar é o peso de sua própria consciência. Ela não quer confrontar esse peso, ela sabe que ela tendo que olhar para dentro de si vai ser dolorido, ela vai ter que olhar para o que ela vem fazendo nas últimas encarnações, ela vai ter que olhar para o que ela vem fazendo na própria encarnação. Nas últimas encarnações eu digo assim, porque, como eu falei no início, os vícios, os problemas que ela criou nas encarnações passadas, eles começam a florescer nessa vida aqui através dos problemas que ela vem criando, através dos padrões negativos. Então eles começam a aparecer. Então, querendo ou não, ela começa a perceber, aquele que já tem uma sensibilidade, começa a perceber os problemas que se tinha. E é difícil ter que confrontar isso. Então as pessoas, elas não querem ter que lidar com o peso da sua própria consciência, do que ela fez e do que ela tem feito. Então ela prefere continuar na ignorância, porque elevar o nível de consciência para um nível superior é justamente sair dessa ignorância do que tem feito de errado e começar a corrigir, né? Então isso leva energia, demanda esforço, demanda muita reflexão e muito pensamento, né? Além disso, existe uma zona de conforto espiritual. Então a pessoa, ela não quer se elevar espiritualmente, porque quanto mais ela se eleva também existe uma responsabilidade muito grande. Então, depois que ela sabe, não tem mais volta. E inconscientemente as pessoas sabem disso, né? Então elas evitam elevar a sua própria consciência para um nível superior, porque elas sabem que depois que elas elevarem, elas não vão mais poder continuar fazendo as mesmas coisas que elas fazem hoje, né? Além disso, um outro motivo pela qual as pessoas escolhem não se elevar é a crença no Deus inventado pela igreja, que tende a ser muito confortável, né? De que você pode comprar a sua salvação, por exemplo, através do dinheiro, de que você pode comprar a sua salvação, de que você pode simplesmente acreditar que você vai ser salvo. Então esse também é um dos motivos pelas quais as pessoas não se elevam. E, como já mencionei, continuar a vida entregue aos prazeres e ao desequilíbrio. Então, para que ela eleve a sua consciência, ela não pode mais permanecer nesses padrões de comportamento e elas escolhem se manter entregues ao sexo, à alimentação desregrada, à busca pelo dinheiro, pelo poder e assim por diante. E como resolver isso? Como elevar o nível de consciência? O primeiro e o mais óbvio, como eu já falei aqui anteriormente, como o nível de consciência está ligado diretamente ao amor, basta que as pessoas façam o que Jesus ensinou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele já deu toda a resposta através dessa simples frase, né? Só que é o amor verdadeiro, não é amar a pessoa porque ela te proporciona algum bem ou algum benefício. É o amor verdadeiro, incondicional, sem limitações, né? Além disso, a pessoa precisa estudar, porque através do estudo ela vai conseguir refletir. Então, através dessa reflexão, ela consegue se desprender desses padrões anteriores. Ela precisa também fazer o bem, porque fazer o bem eleva a sua frequência, inevitavelmente. Ela precisa meditar e realizar mantras, porque essa meditação e a realização do mantras faz com que essa energia, muitas vezes escura, que impede a pessoa de receber as luzes, as orientações dos guias, se desfaça. Então nesse momento ela fica receptiva às orientações. E principalmente um dos problemas maiores que a nossa humanidade enfrenta hoje é a alimentação carnívora. O nosso mestre Ramatiz e o mestre Alci também falam com muita frequência sobre a importância de extinguir a alimentação cadavérica no nosso planeta e o quanto isso impede a gente de evoluir. E enquanto nós continuarmos comendo carne, nós teremos a obrigação de continuar reencarnando. Então, para aqueles que reclamam muito, né, de que a reencarnação é difícil aqui, que não quer voltar para a Terra, comece a não matando seus irmãos animais, né? Isso vai ajudar muito a pessoa a estar aberta também às inspirações do alto, porque a carne, ela putrefaz não só o organismo dela, como também a aura. Ela fica meio com uma energia viscosa, leitosa,
fica na hora dela rondando e isso não permite ela se elevar. É interessante dizer também que quando a pessoa ela se prende aos níveis inferiores de consciência e se entrega aos prazeres, isso foi uma coisa que o Alci me disse e me fez muito sentido em alguns momentos da minha vida, que quando ela se deixa rebaixar, é como se ela, naqueles momentos ali, a energia que impregna ela é como se fosse um véu que faz ela perder toda a visão de espiritualidade. Então ela fica muito ligada à visão terrena, que somente isso daqui é a realidade. E eu percebi isso em mim também, nesses momentos. Então, se entregar a isso e ter que fazer essa limpeza é difícil, porque no começo a pessoa parece que tudo isso aqui é falsidade. Aliás, tudo isso que a espiritualidade nos mostra é apenas uma ilusão. É engraçado porque a pessoa ela começa a questionar tudo aquilo que muitas vezes ela sempre acreditou, que são as coisas boas, que é o amor, que é Deus, né? Então é importante tomar cuidado, porque nos momentos que a gente abaixa a nossa frequência, a nossa consciência, esse véu ele se derruba e faz tudo aquilo que ela sempre acreditou parecer que foi uma mera ilusão, né? E o que é realidade passa a ser ilusão e o que é ilusão passa a ser realidade. Mas a gente precisa inverter esses papéis. E por último, eu queria só fazer um convite, né? Como que a pessoa vai elevar ao nível de consciência estando já inferiorizado? Fazer uma autoavaliação, né? Se perguntar o que ela tem feito e começar a avaliar os próprios problemas da vida, da encarnação atual, pelo menos, e através dessa autoavaliação começar uma autocorreção, porque é justamente através da pessoa tendo coragem de olhar para si e falando assim, eu cometo muitos erros, e quais são esses erros? E ela cita ali esses erros, ela olha para o problema, e através dessa observação do problema ela começa a corrigir. O primeiro passo para o doente ficar saudável é observar a doença, né? Diagnosticar isso. E cada um de nós temos o poder para fazer isso. Claro que ter um mestre próximo de si é muito bom, mas não é obrigatório para a pessoa, pelo menos, começar a se corrigir, né? Então, é isso. Queria trazer na palestra de hoje, uma palestra mais voltada para a filosofia, mais para a reflexão, não tanto ligada à ciência, mas eu achei muito importante para começarmos o ano bem, pensando em nos melhorar, pensando em nos corrigir e sermos os obreiros que Jesus tanto nos pediu. Sejamos luz. Obrigado pela palestra, Valdir. Cara, me trouxe umas reflexões muito legais, assim. Eu gostei bastante dessa palestra, porque eu acho muito engraçado quando são assuntos que, por mais que a gente já conversou, vem insights que na época não veio. Então, eu fiquei pensando a respeito dos degraus de Maslow. Como seria lindo se funcionasse, sabe? Porque realmente, sabe, seria uma coisa bem legal, sabe? A pessoa tá lá no primeiro degrau, aí ela luta na sua questão da sobrevivência, né, da fome e tudo. Aí tá, vamos supor, ela conseguiu, ela já está satisfeita nessa questão, aí pronto, ela vai para o segundo degrau. Agora ela percebe, não, agora eu tenho que me satisfazer sexualmente, né, socialmente. Aí ela vai atrás, corre atrás disso, ela consegue, se satisfaz sexualmente, consegue se sentir completa nessa parte. Aí ela percebe, agora o que está faltando, eu acho que é um pouco dessa questão do poder. Aí ela vai atrás disso. Ela vai e consegue se satisfazer também nessa parte do poder. Tal. Aí ela passa até chegar na parte da espiritualidade. Seria incrível se funcionasse. Mas, realmente, o que atrapalha isso tudo, e acho que é o que faz eu entender o Alci nessa parte de não achar muito conveniente de usar essa questão do Maslow, é justamente o apego. Porque se funcionasse dessa forma seria incrível, mas o que nós vemos na experiência é que isso não acontece. A pessoa, geralmente, ou ela passa muitos anos e muitas vidas no primeiro degrau, né? Muitas vidas, para chegar no segundo degrau e ficar mais vidas ainda nesse segundo degrau. Quantas pessoas que não existem até hoje, aqui, lógico que no atual tempo que nós estamos vivendo, essas pessoas estão sendo retiradas, mas até os tempos atrás, que, nossa, estão aí há mais de 2000 anos presas no segundo degrau, né, o degrau que é essa parte do sexo, né? Então passa muito tempo
preso nessa parte, tendo que encarnar, aí morre, reencarna, aí vem para cá, comete os mesmos erros na parte sexual, fica nesse ciclo infinito, para que algum dia ela finalmente consiga chegar na parte do poder, e aí piora mais ainda. Porque quantas pessoas que nós não conhecemos de histórias antigas, que são pessoas assim que nessa parte do poder, são pessoas grandes, sabe? Nós podemos usar exemplo aí de Hitler. Nós sabemos qual que é o passado de Hitler, nós sabemos quem ele foi no passado. E nós vemos que todo o passado dele, ele está preso no terceiro degrau, degrau do poder. Nas vidas passadas dele, ele teve muito poder, fez bosta com o poder, teve que voltar, chegou como Hitler, fez bosta de novo, e provável que vai ter que voltar, quando voltar vai ter muito poder de novo, provável que vai fazer bosta de novo, sabe? Nós temos aí, não convém muito falar agora dessa parte política, mas nós sabemos que tem alguém no atual aí no governo do Brasil que foi um grande imperador, um grande governador na Suméria, e um ser bem trevoso, que tem muito poder desde esses anos, olha quanto tempo, sabe? Eu nem me recordo quantos anos já se passou desde a Suméria, uns 5.000 mais ou menos? Uns 5.000 anos, então já está aí 5.000 anos encarnando, tem o poder e não sai desse degrau. Então, realmente, a escala de Maslow é uma coisa que faz sentido, eu acredito que ela faz sentido até matematicamente falando, mas o que estraga é justamente o apego, né? Ontem nós estivemos lá na casa do Alci, ele nos deu esse recado de que não há mais tempo, sabe? Não tem mais tempo para essas pessoas com apego. Então, entendendo isso faz muito sentido quando a gente para pensar em quanto tempo essas pessoas estão apegadas nesses degraus, né? E eu penso que se os degraus funcionassem dessa forma, sem o apego, não seria necessário Jesus ter ensinado aquilo de buscar primeiro o reino dos céus, né? E todo o resto serás acrescentado. Então, realmente faz sentido o que Jesus falou. Eu acho que Jesus, desde o começo, quando ele veio para cá, ele percebeu que isso não funciona, sabe? Não, parece que não funciona essa coisa de, não, primeiro eu vou me satisfazer em tudo e depois eu vou buscar a espiritualidade. Não funciona, porque você começa a buscar tudo que você quer e em algum momento você se apega a uma dessas coisas e fica preso, né? Então aí Jesus vem e fala, busque primeiro o reino dos céus. Buscando primeiro o reino dos céus, a gente consegue ter essas coisas e não se apegar a elas. Então faz todo sentido. Eu achei muito legal você ter trazido novamente a escala de Maslow e que agora deu para ter essa visão, essa percepção. Sim. Acho que nesse ponto aí a gente tem hoje que a gente aprendeu com o Hélio, né? E a gente deve muito agradecimento a ele, mas ao mesmo tempo a gente tem que ser verdadeiro e estar pautado na realidade, né? Que ele dizia assim, tem que superar tal degrau para você poder ir para o próximo, né? Então, você quer poder? Tá bom. Vai ganhar muito dinheiro e tal, mas você depois vê que não vale de nada esse dinheiro. O grande problema das pessoas é que ela vai lá, consegue poder, consegue muito dinheiro e aí, em vez dela perceber, nossa, que bosta, ela fala, não, eu vou ficar preso nisso aqui, olha que legal. Ela vai buscar mais ainda. Começa a buscar mais. Só que depois, mais pra frente, claro, né, ele falou também que não, pula direto pro sexto degrau, né, que aí já é a unificação com todo. Mas em alguns momentos ele falava para as pessoas, resolve primeiro o tal degrau para ir pro próximo, né? E Jesus foi mais direto, né, buscar primeiro o reino dos céus e tudo mais vai ser acrescentado, que é a forma de você não ter que ficar passando por esses degraus aí e acabar se prendendo, se viciando. Eu até coloquei aqui, numa outra folha que eu estava fazendo, uma palestra, que quanto menor o amor, mais a pessoa vai ter preocupação com a satisfação desses degraus inferiores. E quanto mais amor, menor a preocupação com a satisfação disso daí. Então, acho que é isso. Quando a pessoa busca o reino, ela desenvolve o amor e ela vai estar se preocupando menos com essas coisas mais inferiores. E quando ela busca essas coisas, ela vai ter menos amor. Exatamente. E tendo menos amor é que ela fica presa numa dessas coisas. Porque é justamente tendo menos amor que se abre as portas para o apego, sofrimento, para todas essas coisas. Então faz todo sentido. Eu não tinha parado para pensar nisso. Roger, obrigado pela palestra, eu achei muito interessante, porque ontem mesmo nós estava pensando um pouco sobre isso, né? Quando eu reparo que uma das primeiras características que eu observo em uma pessoa é exatamente o nível de consciência.
E não é de propósito, é meio que natural. Eu acho que, não sei porquê, na verdade, que é desse jeito. Mas, vamos supor que eu tô conhecendo alguém que eu quero namorar, alguma coisa assim. E a primeira coisa é isso, sabe? É ver o nível de... Não sei como que explica isso, né? Parece que nós olha no olho da pessoa assim e já dá pra entender. Então, igual aconteceu ontem, né? Que o cara veio limpar o vidro e nós já ficou com essa sensação, tipo, o nível de consciência dele é bem baixo, dá pra perceber isso. E só que isso eu já faço há muito tempo, e com essa palestra eu fiz ao contrário, eu quis ver qual que é o meu nível de consciência. E aí eu fiquei pensando, como medir isso, né? Então me veio duas ideias de como medir isso, que é, primeiramente, uma mais simples, que é ver os nossos sonhos. Os nossos sonhos já vai provar isso, por exemplo, nossos sonhos são coisas espirituais ou são coisas materiais? Sonhos de construir uma casa grande, conquistar um carro, de viajar bastante, ou é um sonho de construir alguma coisa grande espiritual, que nem a palestra, o site, essas ideias que nós temos. Então, dá para medir isso. Por exemplo, eu vejo que eu sou um meio termo aí, sabe? Eu tenho muitos sonhos materiais e também tenho muitos sonhos espirituais já. E outra forma, que eu acho que é mais perfeita para medir, é os objetivos do dia. Porque se nós parar para pensar, quando nós acordamos, nós já planeja tudo que nós vamos fazer no nosso dia. Então, nós temos as nossas pequenas missões. Então, hoje, por exemplo, que é um domingo, a nossa primeira missão era chegar aqui na palestra e fazer a parte espiritual. Legal, ponto, para a espiritualidade. Qual que é o segundo? O que nós vamos fazer depois disso, sabe? Aí já é uma coisa mais normal, não tem nada a ver com espiritualidade. Então, aí provável que daqui para frente todos vão ser coisa material, até que tenha alguma outra coisa espiritual em algum outro dia. Ainda mais hoje sendo domingo. Então eu me coloco como alguém mais material ainda, hoje em dia, sabe? Meus objetivos são mais materiais. Por exemplo, na segunda eu vou trabalhar, é o meu objetivo. Depois eu vou para academia. E depois, se sobrar um tempo, eu vou ler. Entendeu? Olha que errado que tá essa organização, sabe? É como se estivesse bem abaixo. Então me valeu muito a pena já essa questão que já me cobrou. Entendeu? Que eu já percebi onde estão os meus erros para aumentar isso. Eu, complementando o que você falou, eu acho que não tanto o objetivo do dia em si, mas o que você faz ao passar por esses objetivos. Porque é impossível você não trabalhar, por exemplo. Segundo, você tem que trabalhar, você vai ter que cumprir com o seu papel humano, digamos assim, ir lá trabalhar, cumprir com a sua profissão. Querendo ou não, na sua profissão você está ajudando pessoas também. É uma profissão totalmente digna. E que você coloca também em prática as coisas que você gosta de fazer, né? Que é a parte matemática, que é a parte dos cálculos lá da engenharia. Então, querendo ou não, isso é bom, porque faz você se sentir realizado, é uma das partes também do amor. Mas o que você faz com a sua mente através, enquanto você passa por esses objetivos do seu dia, né? Você está trabalhando, mas o que você está pensando, o que você está sentindo? Sabe? Tipo, essa preocupação com o trabalho te toma atenção demais, da qual você não consegue nem refletir em fazer o bem, você te torna indiferente ao que está acontecendo no mundo, ao sofrimento do próximo. Eu acho que esse que é a questão, o cerne da questão, sabe? Você pode estar trabalhando, resolvendo as coisas materiais, mas mesmo assim estando conectado com as coisas boas. Você pode estar fazendo academia, se preocupando com saúde, mas mesmo assim estando ali, estando refletindo, estando interiormente em um mantra, em elevado. Eu percebo isso no dia a dia, porque apesar de ter que resolver muitas coisas materiais, quando eu estou mais elevado, eu estou no trabalho, mas eu estou pensando em como que eu vou fazer o bem, tipo, o que eu vou fazer na palestra, estou tentando refletir, estou tentando pensar em coisas superiores. Né? Agora, quando eu estou num nível de consciência mais inferior, eu não reflito tanto, eu estou lá trabalhando, fico muito no automático, não penso em como eu estou falando com as pessoas, no sentimento que eu estou emanando, fico pensando em satisfazer mais as coisas carnais. Então eu acho que é mais isso, sabe? Porque estando na Terra não tem como a gente não se preocupar com isso. Então é mais estando na Terra não tem como a gente não realizar nossas tarefas materiais, mas tem como a gente direcionar a nossa mente para onde a gente quer. Eu acho que é mais nesse sentido aí. Eu também acho, eu ia falar isso, porque agora que você falou isso de nós fazermos uma autoanálise da gente, ver o nosso nível, eu concordo com essa coisa da organização, porque realmente, se eu avalio minha rotina, parece que eu dou muito mais foco para as coisas materiais do que ao espiritual, né? O espiritual também sempre fica dessa forma. Se sobrar um tempo, se eu não estiver cansado, eu faço, né?
Mas realmente eu começo a avaliar os dias em que eu adentrei nos estudos da espiritualidade, porque eu posso dizer com total clareza assim, de que quando eu comecei nesses estudos, eu acho que por ser uma coisa tão nova para mim, eu era muito mais espiritualizado do que hoje. Sabe? Eu acho legal até colocar isso, porque às vezes as pessoas podem ter uma visão de que, nossa, nós somos os mega espiritualizados, né? E geralmente não é assim. Mas realmente eu consigo perceber isso, que os momentos em que eu mais era espiritualizado, eu vivia a espiritualidade 24 horas por dia, sabe? Não tinha um momento específico do dia em que eu falava, não, agora eu vou parar e vou focar aqui na espiritualidade, sabe? Isso não existia, porque me bateu muito forte a compreensão de que eu era um espírito, né? Que eu não era só esse corpo. Então tudo que eu fazia, literalmente tudo, vinha alguma reflexão profunda, vinha esse sentimento, né, de que eu tô só experienciando, então eu tava feliz com tudo, sabe? Eu lembro que na época eu trabalhava no Brás, né, aí eu pegava o trem, e a hora que eu entrava no trem eu ficava pensando, caramba, minha mente é igual esse trem, os pensamentos entram, vão embora, mas eu não sou o trem. Eu ficava olhando, eu começava até a desconfiar que eu tava ficando meio retardado, porque nossa, era cada coisa que vinha na cabeça, que tinha nada a ver. Eu também, geralmente estou assim, né? Aí eu reparo que a pirâmide, até concordando com a opinião de vocês, realmente a pirâmide não dá muito certo, né? Porque, igual eu acho que eu também estava numa época que eu estava assim, bem lá no topo assim, já no sexto degrau, que seria acima da espiritualidade, depois eu quero até falar um pouco sobre isso. Mas aí passou por uma fase que a minha libido estava bem baixa mesmo. E aí me afetou muito, e eu fiquei pensando, caramba, eu não quero viver assim, eu quero que ela volte ao normal. Então voltou todo o foco lá pro segundo degrau, sabe, de como que eu vou fazer para resolver isso, como que eu vou, que eu tenho que fazer na vida, voltar a fazer academia, sei lá, para voltar a ficar saudável, comer, dormir. E tanto que foi aí que surgiu aquela ideia dos 150 anos, pra vocês terem noção. Porque eu percebi que o sistema reprodutor é muito parecido com o corpo inteiro, sabe? Por exemplo, quando nós vê... Bom, não vou entrar nesses detalhes não, mas é muito parecido. Então eu pensei, é mais fácil generalizar de eu inteiro viver do que tentar manter só essa parte sexual. E aí eu pensei, vou tentar passar isso para tudo, 150 anos. Mas olha como de novo voltou para uma coisa muito material. Do sexto degrau de novo caiu para o segundo, sabe? Tem que tomar muito cuidado durante a nossa vida, mesmo durante o dia, porque uma única coisinha já pode fazer nós regredir tipo 4 degraus, que foi o maior esforço para subir, sabe? Sim, eu passei bastante por isso também. Teve uma época que eu era bem focado nessa coisa de ser saudável também, sabe? De academia, comia tudo certinho, passava o dia assistindo os campeonatos de fisiculturismo. Gostava muito, nossa. Aí de repente me bateu um insight, pra que eu tô fazendo tudo isso? O que tá adiantando na minha vida, sabe? Porque eu tô evoluindo, aí pronto, eu saí do... Acho que esse seria o quê? O terceiro degrau, poder? Não, acho que ele seria um pouco do sexo ainda, né? Eu acho que estaria um pouco ligado com a forma como os outros te veem, né? A relação sociais, talvez. É, verdade, verdade. Pulei do segundo pro último de novo, sexto degrau, conexão com o todo. Pronto, só que aí parece que eu perdi completamente, não completamente, mas eu perdi uns 50% dessa força que eu tinha com coisa de academia. Aí eu voltei de novo pro segundo, entendeu? Olha que besteira, sabe? É realmente onde a gente coloca o foco, porque é o que a gente acha mais importante no momento, sabe? Tipo, no momento você achou que era mais importante voltar a ter libido, pronto, aí voltou pra lá. Aí depois você não vai mais achar de importante de novo, você vai voltar pra você, entendeu? O negócio eu acho que o negócio é realmente encontrar o sexto degrau, mas realmente ter o equilíbrio, sabe? Esse equilíbrio que eu acho que é o mais difícil, né? Mas é o mais importante. Deixa eu inclusive falar um pouco do sexto degrau. Eu acho que se aplica também. Eu acho que não dá para generalizar a pirâmide de Maslow. Eu acho que aí não dá certo. Mas quando você vê uma pessoa e estuda a vida dela, aí dá certo, entendeu? Não todas, mas algumas pessoas dá muito certo. Por exemplo, uma pessoa, não vou falar quem que é, né, mas que eu conheço que passou por isso. Ele era uma pessoa pobre, depois ele entrou num relacionamento, depois ele começou a construir a empresa dele, e aí ele conseguiu o poder que ele queria, ele percebeu que não estava sendo feliz assim. Então ele caiu no autoconhecimento e percebeu que o que faltava nele era Deus. E aí ele caiu numa religião, por exemplo, católica. Aí que eu consegui entender a diferença, quando ele me contou, que eu entendi que a diferença do quinto degrau para o sexto é exatamente você não estar mais em uma religião. Praticamente, o sexto degrau já é o universalismo, é exatamente o que nós estamos ensinando. Porque o quinto degrau a pessoa cai numa religião, entendeu? Ela cai no que precisa de Deus, mas ela não consegue organizar isso na cabeça
para chegar no todo. Ela chega no Deus menor, assim, que é o que é ensinado, né, em qualquer religião. Essa é a diferença. Eu demorei muito para entender isso, sabe? Eu ficava pensando, nossa, qual que é a diferença do quinto pro sexto, que o Hélio Couto tanto falava, sabe? É isso. Deixa eu complementar isso também, porque teve uma palestra que eu dei, que eu estava falando sobre os quocientes de inteligência, né? Aí tinha o quociente de inteligência, o QI, enfim, o último era o QS, o quociente espiritual. É justamente isso, sabe? O quociente espiritual não é uma coisa universalista, não tem nada a ver. É uma coisa do cérebro mesmo, porque uns estudos mostrou que nós, sendo seres sociais, do jeito que somos, nós precisamos acreditar em alguma coisa. Entendeu? Independente se essa coisa é verdade ou não. Isso é o espiritual. Entendeu? Se eu quiser acreditar, eu falo, não, eu tenho fé absoluta no Deus ventilador, igual você estava falando. Pronto, isso já me torna uma pessoa um pouquinho mais saudável. Porque, biologicamente, eu ter uma crença me torna um pouco saudável. Um pouco melhor, né? Um pouco mais saudável. E eu acho que é por isso que aí acaba no quinto, sabe? Por isso que o Maslow nem fez até o sexto degrau, porque a pessoa, quando ela chega no quinto, realmente ela sente um conforto biológico, sabe? Sim. Que aquele impulso religioso acaba diminuindo um pouco. Não falar que morre por completo, né? Eu acho que ainda sente um impulso de que falta alguma coisa. Mas geralmente a pessoa trava na religião e vira mais um apego, de novo, como você falou. Caramba, gente, será que isso tá ligado com alguma programação que já vem deixando no nosso DNA, então? Pra gente querer acreditar em algo e aí a gente acabar buscando ele? Nossa, Mas é justamente porque nessa palestra aí, o estudo que eu percebi é que realmente tem uma coisa no nosso cérebro, essa parte aqui, agora eu esqueci o nome, é o córtex parietal superior, eu acho, uma coisa assim, ele fica por aqui, assim, nessa região. Ele é a parte que eles chamam de o ponto de Deus, né? E é justamente isso. A gente precisa acreditar em alguma coisa. Parece que a nossa mente foi programada para ser assim, a gente tem que acreditar em algo. Então isso nos facilita a acreditar em qualquer coisa, sabe? É aquela coisa de quando tá lá os seres primitivos, aí desce uma nave, aí pronto, eles olham e já começam a adorar a nave. Meu Deus, é porque eles precisam acreditar em alguma coisa, sabe? É só isso. E nem espiritual, é biológico, né? É biológico. Não tem nada a ver. Ele já traz uma satisfação para ela física, né? É isso, exatamente. É o que satisfaz o cérebro, dá uma liberação de dopamina e tal. Interessante, nós podemos pensar isso como uma coisa boa, mas também como uma coisa ruim, né? Porque Javé fez isso para ele ser adorado, mas também era um jeito que faz a pessoa precisar evoluir, sabe? Ela precisa desenvolver um mínimo de amor e de caridade também, né? Porque, querendo ou não, Javé também ensinou a questão da caridade, né? Ao jeito dele, mas ele colocou, não matarás, não vai pegar a esposa do próximo, essas coisas aí. Engraçado porque, não sei se as coincidências não existem, né? Mas esse dia eu estava vendo umas folhas das nossas palestras anteriores, das primeiras, aliás, né? Lá no comecinho, a gente começou de fato em 2024, e tinha uma anotação assim que a gente deixou, acreditar, como que é? A necessidade de acreditar é uma necessidade indigna, sabe? Tipo assim, é uma coisa que foi imposta a gente, mas é que ela é necessária, sabe? Tipo, a necessidade de acreditar em algo. A gente tinha escrevido isso, escrito isso, né? Que é indigno. Acho que foi até pela sua indignidade, alguma coisa assim. Né? Que é nos forçado ter que acreditar em algo, mas ao mesmo tempo é bom, sabe? Tipo, a gente tem que acreditar, nos conduz a algo bom. Mas de certa forma é indigno também, porque prende as pessoas num nível mais baixo. Olha aí a nossa necessidade de assistir às nossas próprias palestras. É legal. Isso foi foi uma reflexão muito boa que a gente teve. Aproveitando que estamos falando um pouco já do DNA, essas coisas, eu perguntei aqui, né? Será que o karma, a compatibilidade que a pessoa tem de karma espiritual com a compatibilidade, com o DNA que ela vai nascer, precisa bater, né? Que é o que você falou. Será que aí é a responsabilidade principal de Jesus? Jesus ou Cristo, né? Porque nós sabemos que o Rockman, né? Que é o Cristo cósmico, ele tem mais um objetivo universal, que era a criação, a própria criação dele era para que alguma molécula evoluísse e ele ia proteger esse novo ser criado para que evolua e a partir disso já vai evoluir também. Então, como a única que deu certo da raça humana, ele tem esse objetivo universal ainda, porque ele ainda tem que cuidar de todos, mas principalmente focado na Terra, por causa dos humanos. Só que Jesus é mais planetário, então eu acredito que é exatamente essa organização que ele faz, sabe? Jesus, o espírito governador daqui. Isso, ele seria o governador planetário. Então ele tem que organizar para que as pessoas nasçam com o karma certo e que o DNA bata. Será que essa é a missão principal?
Porque quando nós vemos o livro também, Brasil Evangelho, Coração do Mundo, Padre do Evangelho. isso, ele foi Jesus que organizou que na Terra ia nascer as pessoas, junto certinho, exatamente isso que nós estamos falando, que ele viu que o DNA das pessoas do Brasil era diferente, era todo mundo misturado já, todo mundo ia se amar, não ia ter essa frescura. O clima também influencia, né, porque as pessoas acabam sendo mais quentes do que frias. Então, ele organizou perfeitamente em todos os sentidos, matemático, karma, futuro, passado, para que isso desse certo. Então parece que é exatamente essa a missão dele, né? Sim. Porque eu não sabia qual era a missão dele antes. Nós fala que ele tá fazendo tanto, mas nós não sabemos exatamente o que ele tá fazendo. Foi a primeira vez que eu vi que ele tá fazendo alguma coisa. Deu certo. Exatamente, eu acho que a principal missão dele é organizar o plano terreno, tanto espiritual como físico, né? Eu acho que espiritual a gente já sabe o que ele fez, é a criação das colônias, né? Até então, até Jesus vir para cá, não tinha as colônias, como o próprio Alcir estava falando ontem, antes de vir Jesus, eram os seres da antimatéria que criavam meio que locas aqui, né, no plano espiritual, e eles controlavam essas locas. Então, os seres que saíam da Terra desencarnavam, se eles fossem muito ruins, eles iam, digamos assim, para o umbral, e aí eles ficavam presos nessas locas, principalmente de Zeus, e provavelmente outros seres também criavam isso, né? Aí muitos deles tinham que tentar fugir, porque devia ser, como que é, tipo Tártaro, né? Aquela coisa bem feia que fala, tipo inferno mesmo, né? Bem sofrido. E aí, então não tinha, então quando Jesus saiu da cruz, a primeira coisa que ele fez foi lá e libertou essas pessoas dessas locas aí de Zeus, esses seres da antimatéria. E aí ele começou a construção das colônias, que são cidades espirituais, onde ainda está numa faixa umbralina, mas que permite as pessoas ali, as pessoas de luz, né, as pessoas bem intencionadas, saírem da Terra e serem resgatadas, são levadas para lá até que elas tenham a possibilidade de reencarnar ou de galgarem níveis para as colônias superiores, né? Então, na espiritualidade ele fez isso e foi muito importante. E fisicamente eu acho que seria justamente sobre isso, né? Ele avaliar o DNA das pessoas, entender onde ela vai ter a maior propensão para evoluir. E aí o mestre Ramatiz ele fala bastante sobre isso no livro também Brasil, Terra de Promissão, que ele fala que no Brasil teve essa amálgama de DNAs, né? A amálgama ele faz uma referência porque quando você quer tirar o ouro, extrair o ouro mais puro, você precisa primeiro colocar mercúrio para diluir o ouro no mercúrio, né? E vira amálgama na hora de pegar o minério. E aí depois você faz um processo químico, você separa de novo e deixa o ouro bem puro. De novo, você consegue extrair ele. Então é mais ou menos o mesmo processo que Jesus está tentando fazer, ou que ele planejou para o Brasil, né? Ele juntou, fez uma união aqui de vários DNAs, várias nacionalidades, né? E essas nacionalidades elas têm características diferentes, como você falou. Alguns são mais nacionalistas, outros são mais intelectuais, outros têm mais a questão religiosa, outros têm a questão de serem mais pacificados, de serem mais tranquilos, outros têm a questão mais emocional, mais afetiva. Então, ele juntou tudo isso, procurando criar o DNA perfeito, digamos assim, uma espiritualidade, um DNA propício ao desenvolvimento da espiritualidade. Hoje a gente não vê isso ainda, porque é como se fosse o brasileiro, por ter essa não imposição, que é uma coisa boa de certa forma, mas ele não se impõe no sentido de tomar o próprio rumo ainda, mas em breve ele vai desenvolver. Infelizmente isso vai acabar tendo que ser pela dor, né? Eu até deixei aqui no começo aqui da palestra, acabei não falando porque eu mudei os tópicos, mas a gente pode se desenvolver através da dor ou através do amor, né? Porque a dor ela cria certos mecanismos no nosso espírito que faz ele querer evoluir, né, e começar a reconhecer os erros, mas o amor também ele propicia a pessoa a entender que ela precisa evoluir, então ela mesma busca por si só os meios para isso. Então o brasileiro ele tem negligenciado a possibilidade de evoluir pelo amor e vai acabar sendo pela dor mesmo. Mas é a nação que tem a maior possibilidade justamente por causa dessa miscigenação que aconteceu no DNA, e aí ele hoje tem agregado aqui mais diversos tipos
que vão facilitar isso. E foi na porcentagem certa, sabe? Jesus meio que pegou, assim, tipo, quanto por cento eu preciso da capacidade dos alemães, quanto por cento eu preciso dos portugueses, quanto por cento eu preciso dos africanos, quanto por cento, e fez essa mistura. Né? Então é muito louco isso. E é muito triste saber que muitos brasileiros não sabem disso, né? Nossa, boa parte, na verdade. Porque imagina se todos soubessem e se empenhassem com esse propósito, sabe? Se entendesse, falando, cara, caramba, faz sentido, vamos tentar mudar as coisas então, sabe? Pra tentar... Porque quando a gente para pra pensar assim, faz sentido que você estava explicando que o nosso Jesus aqui, ele ainda está particionado, né? Ele ainda não fez aquela unificação com o Cristo cósmico. E aí faz sentido o porquê que ele escolheu fazer isso. Eu lembro que quando o Alcim me falou isso, eu fiquei pensando, caramba, por que Jesus está fazendo isso? Por que ele não se unifica logo? Só que faz todo sentido, porque é verdade, o Cristo Cósmico ele tem que cuidar de todo o universo. Agora, Jesus estando só aqui, ele consegue fazer toda essa organização perfeita para isso acontecer, sabe? Imagina se todos soubessem disso, o tamanho do trabalho dele, sabe? Nossa, é uma coisa muito louca. E é legal para a pessoa parar para pensar. Quem nunca pensou nisso, é só pensar assim, o tanto de guerras que acontece no Oriente, Estados Unidos também, guerra por questão de raça e coisa assim, e aqui no Brasil todas as religiões conseguem prosperar, sabe? Sendo budista, sendo evangélica, sendo qualquer uma. Elas conseguem progredir e existe, claro, que o preconceito, mas não é um negócio de um matar o outro. É raro disso acontecer aqui, não é que nem lá na Índia, todo mundo se matando por causa do hindu e o islamismo junto. Aqui dá até, é raro, né, ver o islamismo aqui, mas... O Brahmani Vaishnava. Aqui é raro de ver o islamismo, mas ainda se tiver, ninguém vai lá matar ele, não é um negócio louco assim, sabe? Prospera. E também o próprio espiritismo, né, se para pensar, ele surgiu na França, não deu certo. E se para pensar, a congregação, a assembleia também surgiram lá na Itália, se não me engano, mas foram dar certo aqui. Então aqui tudo prospera. Então é por isso que nós vemos, tipo, Chico Xavier, que é um discípulo de Jesus encarnado aqui. Que às vezes nós paramos e pensamos, nossa, o que tem a ver? Como que alguém tão grande foi nascer aqui no Brasil, um país nada a ver? Mas é justamente por causa disso, que o Brasil é um lugar que as coisas dão certo e cria esse amor. É muito interessante pensar no Espiritismo, porque o Espiritismo, antes de Chico Xavier, era muito pequeno. Então as pessoas que viram Chico Xavier foram pessoas que mudaram sua religião. Elas eram pessoas que provavelmente 90% delas eram católicas ou evangélicas, imagino que mais católicas, e tiveram a capacidade de ter uma mente aberta para aceitar o espiritismo e falar que agora aquela é a verdade correta. Né? Isso é uma coisa muito boa, não é fácil de ver. As pessoas do Ocidente é aquelas que nascem, parece que tem uma tatuagem, assim, eu sou do Islã e pronto. Já era, se alguém falar contra, eu mato. Né? Exatamente, é muito louco isso, porque uma das coisas que o Mestre Ramírez fala, assim, que falta no brasileiro é um pouco dessa questão, dessa força, né, de mostrar a beleza, sabe? O brasileiro, ele herdou algumas coisas assim, acho que até pelo fato de como ele foi colonizado e tudo mais, que deu a impressão de que o Brasil é fraco, mas nós temos uma das maiores forças, né, e o Brasil é um dos países mais desejados por se encarnar, tanto pela questão, porque aqui acaba, pelas dificuldades que a gente atravessa hoje, acaba gerando muita evolução, mas também porque é onde se tem a maior propensão de se desenvolver, né? Por causa da questão do DNA. Você pega alguns outros países aí, por exemplo, da Europa, eles são tão nacionalistas ao ponto de que eles se acham superiores às outras nações. O Brasil ele já não tem isso, ele já não tem essa necessidade de se sentir superior às outras nações. Tanto é que quando vem um gringo, ele recebe o gringo muito bem. O gringo se sente muito bem aqui. Só agora, quando um brasileiro vai lá para a França, ele é super maltratado, porque o pessoal se acha superior a ele. Agora, por exemplo, tem os nordestinos, né? Muitos lá têm um DNA mais ligado à África. E na África o pessoal recebe super bem dos gringos, normalmente, entendeu? Também. Então a gente tem essa parte da África, né? E tem um pouquinho de cada coisa. Então o Brasil é uma coisa assim surpreendente nessa questão do DNA. Ele foi feito também porque a gente sabe que em breve os países vão começar a convergir para cá quando começarem as guerras. E aí a gente vai precisar dessa capacidade de receptividade para acolher eles e também da capacidade do desenvolvimento espiritual para ensinar eles espiritualmente, porque vamos ser nós quem vamos ajudar as outras nações a evoluir espiritualmente.
Porque por mais que eles tenham tecnologia, tenham economia boa, eles têm um governo melhor, espiritualmente eles não se desenvolveram tanto. Então, o papel do brasileiro vai ser isso. Então, é por isso que é o coração do mundo, pátria do evangelho, que é onde tem mais chance de frutificar a mensagem de Jesus. Caramba. Verdade, faz todo sentido. Tem que comentar uma coisa? É que é muito assim mesmo e eu não consigo entender aonde realmente é uma coisa que tá no nosso sangue, né? Porque quando eu lembro que eu tinha uns 10 anos, eu fiz um passeio, era no Banco Central, não sei da onde aqui, que era um antigão lá. E aí tinha um cara que falava espanhol lá. Nossa, mas juntou nós tudo ao redor dele, assim, falou, você fala espanhol? Aí todo mundo tentando conversar com ele, sabe? Como se ele fosse um deus, uma coisa, tipo, muito louco, assim. Aí todo mundo falando tudo errado, nós tudo criancinha lá, e o cara morrendo de rir. Então imagina que legal que foi pra ele, sabe? Eu nunca parei pra pensar, tipo, verdade, como que ele foi bem recebido. E nos outros países é o contrário, né? Nós vamos e eles não querem nem olhar a nossa cara. Que estranho, né? E ninguém ensinou nós que, tipo, não, quando vir alguém de fora, nós vamos ficar feliz e vamos lá conversar com ele que vai deixar ele feliz. Não, o negócio estava no nosso sangue. Do nada aconteceu e nós simplesmente ficamos felizes. Então, eu acredito muito nisso. Bom, meu último comentário é a respeito do seu desenho, que eu fiquei muito reflexivo, a questão sexual, né? Porque como nós fez ontem o exame, o teste lá, né? E isso influenciou bastante na questão da nossa aura. Então, eu acho que é muito difícil em uma meditação nós conseguir chegar no último estado por causa disso. Então, alguém como o Alci, por exemplo, que ele deixa claro que a vida sexual dele é mais baixa hoje, consegue ter aquela aura infinita ali, que nós não conseguimos chegar no limite. E aí, nós fica nessa questão de sexo, de novo, se torna uma coisa suja? Aí eu acho que não, porque eu acho que quando nós faz certo, acontece a troca. Então, se nós temos uma energia pura, que ali, vamos supor que estava do terceiro pro quarto já, e aí nós temos uma relação sexual saudável, acontece uma troca, né? Nós pega a nossa parte, que era do 3 pro 4, e dá pra pessoa, e ela dá dela, que estava do 3 pro 4, e dá pra nós. Então, mantém o mesmo lugar. Agora, se nós ficar gastando com alguém que não tem o amor, aí cai naquilo que eu falei na minha palestra lá, vai jogando pra fora, assim, sabe? A pessoa não retribui. Ou até, tipo, uma pessoa que tá presa aqui, por exemplo, no 1, e você tá no 3x4, aí, tipo, vai, tipo, descer a sua e vai subir um pouquinho da pessoa, sabe? Então, tipo, a sua que tava no 4 aqui vai ter que descer aqui pro 2, e da pessoa que vai estar no 1, ela vai sugar a sua e vai subir um pouquinho pro 2. Também, sabe? Tipo, meio que dá um equilíbrio, assim. Sim. Só que a pessoa tem que querer, eu acho, entendeu? Pra ser essa troca. Se a pessoa não querer, igual eu falei, foi na palestra da prostituição, que a menina que tá na prostituição, ela consegue se fechar de um jeito que a energia que o homem manda pra ela joga pra fora, porque ela foca no dinheiro, entendeu? Ela foca na questão de outra coisa, né? Dinheiro mesmo, sei lá, comprar um sapato, comprar apartamento, não sei qual que é o sonho de uma prostituta, mas é isso, a energia vai pra isso, não sobe, entendeu? É realmente do cara jogado fora. Ou às vezes até sobe, só que ela não tem a capacidade de manter aqui, sabe? Também, pode ser. Tipo assim, ela sobe um pouquinho assim, às vezes até dá um vislumbre de consciência, alguma coisa assim, de uma vontade diferente, só que aí rapidamente ela já volta de novo, sabe? Ela não sabe manter, ela nem sabe o que é aquilo ali direito que ela tá sentindo. Sim. Acho que imagina se for uma pessoa extremamente espiritualizada, né? Tipo, faz a pessoa subir, caramba, eu sinto amor, mas eu quero voltar pro dinheiro, eu quero voltar pro sexo. Então, e tem muitas formas de vazar isso, né? Tipo, nós falamos do sexo, mas também tem a alimentação, que vai deixar essa energia podre, se for questão de carne. E deve ter mais formas, questão do poder também. Questão do poder, que aí ela tá jogando essa energia pro dinheiro. Então é realmente difícil de subir isso aí. Então, só que na parte sexual eu escrevi um negócio aqui que eu quero ler. Deixa eu ver aqui. Não sei, não tenho nem certeza se foi eu que escrevi. O sexo não é o pecado. O pecado é tudo que atraímos na nossa vida por causa do desperdício da vitalidade que nos impede a conexão com Deus. Assim, atraindo tristeza, depressão, cansaço e falta de motivação divina. O treino do autocontrole nos traz o equilíbrio que Jesus nos ensinou ao dizer que tudo vos será acrescentado. Assim, viveremos uma vida digna na questão material, porém farta de espiritualidade. Então, eu acho que não seria o sexo o pecado, né? A igreja fala dessa forma do sexo ser o pecado, mas o pecado é porque gastando essa energia, a pessoa cai nesses negócios de tristeza, de novo estar perdido, de novo que é pirâmide de Maslow, ela não sabe mais o que ela quer e nunca sobe. Então cai na depressão, aí começa a energia negativa e aí vai acabando atraindo coisas do umbral mesmo, sabe?
Então, no fim das contas, o sexo pode sim ser pecado, visto por essa forma, sabe? É só ela saber equilibrar isso, que aí ela vive uma vida digna, igual ficou escrito aqui, no equilíbrio, porque aí ela, não é que ela tem que reprimir essa vida sexual também, ela consegue viver de uma forma que também consiga subir. Então, resumindo, Jesus estava certo de novo, né? Buscar o reino dos céus e o resto será acrescentado. Sim. E quando a pessoa está muito preocupada com a satisfação do sexo aqui, da sobrevivência do corpo, ela nem consegue enxergar que tem isso aqui, sabe? Então, para ela é muito difícil ela querer subir. Então, é por isso que às vezes vem as doenças e aí impede a pessoa de conseguir direcionar a energia dela para essas coisas mais materiais, porque aí a doença faz com que ela pare um pouco de se concentrar nisso. Aí vem a visão, abre a visão dela para essas possibilidades aqui superiores, sabe? Depois que ela se preocupa com a vida, né? Começa a pensar nas coisas que realmente importam, né? Aí começa... Você vai falar mais alguma coisa? Sim. Eu queria comentar... Bom, duas coisas, na verdade. Primeiro que eu tinha achado uma coisa muito legal que você falou durante a palestra, que era a respeito de fazer uma avaliação com o amor. Aí eu parei para pensar, isso seria um ótimo treino, sabe? Um ótimo treino, assim, na parte da expansão amorosa das pessoas, que seria o quê? Realmente avaliar o amor. Ela conseguir avaliar o amor que ela tem pelas pessoas à volta e começar a refletir, por que esse amor eu não tenho por outras coisas? Então, por exemplo, a pessoa tem um cachorrinho ou um gatinho e ela é completamente carnívora. Só que ela sabe que é errado, a alimentação carnívora, ela quer mudar. Né? Tem que querer mudar, né? Se a pessoa não quiser, ela não consegue nem ter essa visão. Mas aí é só ela pegar e parar pra pensar, caramba, por que eu amo o meu cachorrinho, mas o que tá morto aqui no prato eu não amo? Sabe? Qual que é a diferença, né? Por que eu amo um e não amo o outro? Então acho que essa seria uma ótima avaliação mesmo, sabe? Avaliar o amor, né? Porque é muito fácil a gente amar os amigos, né? Os que estão próximos, né? Agora o difícil é amar os que estão mais longe, os que você não viu morrendo, né? Como os animais, que geralmente a pessoa não vê, ela só vai no açougue e compra. Né? Então esse já é mais difícil de desenvolver um amor. Mas fazendo essa avaliação, eu acho que daria assim uma ótima expansão nessa parte amorosa. Eu achei muito legal. Você chegou a comentar isso. E eu até queria comentar que essas últimas semanas eu também estava nessa queda, sabe, da parte espiritual. Então eu queria contar também essa experiência, né? Porque eu tive uma certa queda, assim, nessa parte, né, espiritual, não estava conseguindo me manter elevado. E eu vi na prática que realmente as coisas param de fluir, né? Desde que eu comecei nesse meu novo emprego, eu tenho me saído muito bem, sabe? Ainda não teve um mês, assim, que eu me saí muito mal, assim. E esse mês, em específico, como eu já entrei no mês com essa queda, a gente voltou de férias, eu já estava com essa energia mais baixa. Nossa, eu tava me saindo muito mal no trabalho, sabe? Uma coisa que eu nunca tinha acontecido. Eu falei, caramba, o que tá acontecendo? Eu não tava conseguindo fazer nada do que eu tinha que fazer no trabalho, não estava dando certo, tava tudo começando a dar errado. Eu já tinha até começado a me preocupar nessa questão de perder o trabalho. E aí, de repente, me bateu um insight que eu falei, caramba, mas é lógico que tá tudo dando errado, olha o jeito que eu tô vivendo, olha o jeito que eu tô levando a vida agora, eu não tô me importando pra nada da espiritualidade. Tudo que a gente fazia, eu comecei a avaliar como eu era antigamente, sabe, o meu padrão de comportamento. Eu falei, caramba, como eu mudei, sabe? Antes parece que eu era bem melhor, parece que antigamente eu era mais evoluído que agora. Aí eu meio que me dei essa bronca e tirei o foco, né, dessa coisa da materialista, do trabalho e tal, voltei a refletir mais, né, sobre a vida e tudo. Aí pronto, as coisas já voltaram a fluir rapidamente, sabe? Dentro de uma semana. Então é uma coisa assim muito, muito forte, sabe? É uma coisa bem notória. Não tem como dizer que não é real, sabe? Você realmente percebe. E eu queria aproveitar para contar agora que eu consegui me elevar de novo, eu voltei a ter uns sonhos que eu acredito não ser sonhos, acredito ser mais na parte da projeção astral. E hoje, especificamente, eu tive um sonho que eu acredito que esse sonho vai fazer eu não ter outra queda, porque esse sonho fez eu ficar bem reflexivo, né? Então eu já até queria contar para todos também. O Dani tem uma palestra que ele fala a respeito do umbral, e dá muito medo quando você vê aquela palestra aí só escutando. Mas hoje eu tive a experiência de presenciar uma dessas coisas, né, essa noite.
Eu queria contar para todos como foi, né? Tinha acabado no sonho, eu tinha acabado de chegar numa chácara lá, tinha umas pessoas conhecidas assim, e elas queriam me mostrar uma coisa. Elas me levaram para ver um lago que tinha lá no meio da chácara. Aí quando eu olhei nesse lago, tinha uns peixes, só que a hora que eu foquei nos peixes, assim, eles eram todos peixes bem pretos, assim, bem escuros, e o lago era marrom, sabe? Parecia um lago bem sujo. Geralmente esse lago, bom, acho que tem, sim, peixes nesses tipos de lagos, mas era um lago bem sujo, mas dava para ver esses peixes, assim, uns peixes bem escuros. A hora que eu foquei, assim, nos peixes para ver, eu vi que, na verdade, eles eram umas cabeças de pessoas, sabe? Com feições, assim, de sofrimento, sabe? Uma rosto triste, assim, sabe? Então eram umas cabeças, assim, esses rostos e com uma barbatana, né? Nadando, eles estavam nadando. E no sonho eu olhei e eu tive aquela sensação de que aqueles peixes estavam sofrendo, porque eu vi o rosto deles, né? Um rosto assim, triste. Depois que eu acordei, eu parei para pensar, caramba, eu acho que os meus irmãos do lado espiritual foi me mostrar essa parte do umbral, porque realmente tem essa parte do umbral, se você puder comentar depois melhor, onde as pessoas, através do apego e da raiva e todo esse apego na vida, faz com que elas comecem a perder o seu formato espiritual até chegar nesses pontos, sabe? Que elas começam a se transformar, ter o seu formato, às vezes, me falaram que uns parecem umas árvores, que eles ficam bem paralisados, assim. Esses que já estão em nível de peixe, sabe? Olha que nível mais baixo, sabe? E eu lembrando daquela situação e focando no sentimento que eu percebi ali, nossa, era uma profunda tristeza, mas um nível tão profundo de tristeza que se torna até imperceptível, sabe? Parece até uma coisa meio apática, num nível assim que eles pareciam até estar desalmados, sabe? Uma coisa assim completamente escura, não dá para descrever, sabe? Eu acho que eu nunca tinha presenciado uma coisa tão baixa assim que me deixou reflexivo, sabe? Parecia que eles já não tinham mais nem consciência, porque eles estavam realmente se comportando como peixe, sabe? Ia, nadava e batia em alguma coisa e virava e continuava nadando, não fazia nada, sabe? Que nível triste. Então eu achei muito legal eu ter tido essa experiência justamente nessa palestra Níveis de Consciência, porque aquele é um nível de consciência que se dá através do apego, né? Então, nossa, pareceu até que foi combinado. É isso que eu ia falar, porque agora que você falou que eu percebi também, né? Porque praticamente o que define o quão abaixo você está no abismo é exatamente o nível de consciência, porque você cai na inconsciência. Você chega ao ponto que você... O que é assustador daquela palestra minha é que cai na inconsciência já num dos primeiros níveis, sabe? Então, quanto mais abaixo, parece até impossível de sair de lá. Então, quando a pessoa está nesse nível aí, é um nível de inconsciência já, que ela não tem mais autoconsciência, ela não consegue saber que ela é um eu, como se fosse ainda pior do que um animal, porque o animal ainda tem uma pequena consciência, ainda tem um instinto, né, de sobrevivência. Ele ainda tem um instinto de sobrevivência, e lá ele não tem nenhum instinto mais. É igual você falou, vai andando, bate ali, nem percebe que bateu, e sabe, como que tira uma pessoa desse nível? Então, e é por apego também. Geralmente é um apego que a pessoa tem que faz ela... Um exemplo bom para isso é a raiva e a vontade de vingança de alguém. Ela pega tanta vontade de se vingar dessa pessoa que ela esquece que ela já morreu, que ela tem que viver e tem que evoluir, criar outra vida, outra família, mas ela vai alimentando esse ódio. Chega um ponto que ela só consegue ver na tela mental dela essa pessoa e sentir raiva. Então ela não lembra mais que ela é uma pessoa, ela só lembra isso, que ela precisa se vingar disso, mas não consegue nem montar um plano de vou encarnar ou vou obsediar esse ser. Ela só vê a pessoa e sente raiva. É um nível de obsessão máximo, assim, sabe? Então é certinho, Dani. Perfeito esse exemplo aí. Consciência extremamente baixa. Até para deixar bem claro, assim, então, que tipo, essa coisa de abaixar a consciência é muito pior no desencarne. Nossa, quando você acumula isso aqui e desencarna, meu amigo, aqui você ainda entra em depressão, essas coisas assim, mas você ainda vê que você tem um corpo. Sim. Chega nesse nível. Bom, então, para concluir com uma mensagem feliz, pelo menos, né? Vamos fazer o que Jesus pediu, né? Se libertar, de perdoar todas as pessoas. Não tem para que manter isso, porque nós já sabemos que o universo é autocorrigente, né? Como fala? Ele se corrige sozinho.
Então, a pessoa atrai o karma para ela, ela vai pagar por isso. Pensando de uma forma mais pesada ainda, né? Se você quer que a pessoa sofra, saiba que ela vai sofrer. Não precisa você causar esse sofrimento a ela. A não ser que ela se arrependa e dê um jeito de converter esse mal feito em algum bem. Mas então, não temos por que nos preocupar com isso. Vamos nós preocupar com a nossa evolução. E é isso. Fazer um comentário bem rápido. É bom que a pessoa, de fato, veja isso enquanto ela está na matéria, né? Porque aqui, como são vários níveis de espirituais, níveis de consciência juntos, pessoas com diferentes níveis, é possível que aqui ela ainda consiga que alguém que esteja perto dela acorde ela, né? Ajude ela a despertar. E isso ainda possibilita ela se renovar o quanto antes, né? Só que quando ela vai pro plano espiritual, ela vai pro nível onde está todo mundo no nível de consciência dela, então não tem ninguém para despertar ela ali, sabe? Igual, chegou nesse nível do peixe, só tem um monte de peixe lá com ela, não tem ninguém para ficar tipo, vamos subir, se elevar espiritualmente, vamos amar, vamos ouvir o que Jesus ensinou. Não tem ninguém, tá todo mundo em forma de peixe lá, não tem um mestre peixe. Que vai falar, gente, vamos se elevar e tal. Que espírito que vai descer aquele nível para tentar salvar alguém? Então é muito importante que a pessoa se corrija o quanto antes, igual Jesus falou, não tem mais tempo. E eu ia fazer um comentário também sobre o que você falou. É muito interessante, por exemplo, para você que é uma pessoa com um nível espiritual já considerável, você esteve por algum tempo no nível inferior e levou algum tempo, inclusive, para você conseguir perceber que você estava no nível inferior e que era só você mudar a sua forma de pensar que rapidamente você ia se elevar, sabe? Mas levou um tempo ainda para você perceber, né? Agora imagine para uma pessoa que não tem, sabe, o conhecimento, que não tem essa informação, é muito mais difícil, né? Então é interessante assim, mas assim, que rapidamente você conseguiu voltar para um nível bom, só fazendo essa mudança rápida, mudando a sua percepção, né? Então, é mais um aviso, né, para as pessoas, assim, para se lembrarem de elevar a consciência, porque isso muda completamente a forma como ela está vivendo, né? Você fez essa mudança aí, nós todas às vezes caímos nesses baixos aí, mas olha como é difícil, né, de você conseguir perceber, porque quando você está nesse nível inferior, você não consegue perceber que tem algo para cima. Então você fica ali vivendo uma vida difícil, ali, uma vida triste. E aí, quando você tem essas oportunidades de se elevar, você tem que aproveitar elas, porque senão você fica se mantendo ali no nível inferior. Você aproveitou, você pegou, caramba, como minha vida tá ruim. Aí você usou isso, refletiu e se elevou. Mas é difícil. Porque parece que por alguns momentos se torna confortável, sabe? Se estar tudo dando errado, parece que se torna confortável. Não sei por que é assim, mas algum momento esse conforto, você fala, não tá confortável, isso tá muito ruim. Aí bate essa consciência, né? Bom, eu resumiria essa palestra no buscar primeiro o reino dos céus. Para mim, acho que essa é a palavra-chave dessa palestra. A frase, né? Eu concordo. Então, eu queria só agradecer, Valdir, já acabou meus comentários, queria agradecer pela palestra, acho que já começamos o ano muito bem. Essa palestra eu trouxe muitas reflexões já, acho que vai trazer para todos que assistir. Então, eu queria agradecer a você pelo empenho em fazer essa palestra, né, a todos os irmãos que estiveram aqui ajudando a gente também, as reflexões, Dani também, e a todos que estão assistindo, né, pelo YouTube. Que esse ano a gente consiga crescer mais ainda esse trabalho. Só corrigindo uma parte que eu acho que nós não podemos deixar errado assim, é que, por mais estranho que seja, existe sim os espíritos que vão lá, tá? Por mais eles são super evoluídos, super puros, e eles vão lá e ninguém fica abandonado, não. Eu acho que até algum plano de Jesus, sabe? Porque parece ter uma organização que tem os dragões, que são os responsáveis, mas eles têm um acordo com os seres de luz, e os seres de luz ainda ficam ali. Tanto que a Tafon era um desses, que descia lá, conversava com eles. Não estou falando que seu argumento é errado, realmente continua difícil, porque vai ter um espírito de luz e 500 peixes ali para ele conversar, que não vai ajudar em nada. E também são poucos trabalhadores, né? Então são, tipo, o Atafon era responsável por 3 partes gigantescas lá, então é 1 para cada 1 milhão, sabe? Alguma coisa assim. Mas mesmo que vai descendo, tanto que o livro termina e diz no final que ainda existia mais partes abaixo, e mesmo abaixo ainda tinha mais seres de luz lá que eram responsáveis. Tanto que depois do Atafon vinha 2, que eram gêmeas lá, também tinha essa missão.
Então é bom deixar assim também uma mensagem boa, que ninguém fica abandonado. Eu imagino que isso é plano de Jesus, sabe? E pela bondade que nós vemos que ele tem, ele nunca deixa ninguém abandonado e sempre pensa na melhor forma de dignidade possível, né? É muito legal isso. Verdade. Bom, é isso. Obrigado, Valdir, também pela palestra. Acho que foi muito bom. Primeira palestra, assim, para nós já começar refletindo nós três mesmo e também quem for assistir para esse ano que vai se iniciar tem bastante coisa. Agradeço pela profundidade, agradeço, Denim, pelos comentários, pelas reflexões e aos mestres que nos guiaram. Que é isso, meus irmãos. Eu que tenho que agradecer a vocês por novamente somarem tanto com as reflexões que vocês trouxeram aí. Eu acho que essa palestra ela ficaria muito incompleta ainda se não tivesse as reflexões que vocês trouxeram aí para complementar tudo. Então, obrigado a vocês dois novamente também por estarem aqui mais um final de semana, pela disciplina. Obrigado aos espíritos amigos, tutores, mestres, que têm nos auxiliado nesses trabalhos. Também aos espectadores, tanto em espírito quanto os espectadores do YouTube que vêm acompanhando nosso trabalho aí. É isso. E também ao nosso mestre Alci. Obrigado, gente. Obrigado.